Oi, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Meu nome é Mariana Castro e hoje eu vou compartilhar o texto de Gênesis 30, de 31 a 43, com os irmãos. O tema da mensagem é: não se entregue, saia do lugar de conforto. Certa vez, eu vou contar uma ilustração, um caçador experiente pediu ajuda para um encantador para tornar as suas caças mais eficazes. O encantador então deu para ele uma flauta mágica. Todas as vezes que ele tocava a flauta mágica, os animais dançavam. Então ele se apegou a essa flauta, ele ia caçar, tocava a flauta, os animais dançavam e ele matava e caçava. Certa vez ele estava reunido com a sua equipe e ele foi caçar um tigre. Ele tocou a flauta, o tigre começou a dançar, ele atirou no tigre, caçou o tigre. Ele foi caçar uma onça. Ele tocou a flauta, a onça começou a dançar, ele atirou e caçou a onça. Aí, então, ele e a sua equipe foram caçar um leão. Ele, então, tocou a flauta, não aconteceu nada. O leão continuou fazendo o que ele estava fazendo. E ao invés de ele mudar de estratégia ou usar sua experiência de caçador, ele continuou tocando a flauta. Então o leão atacou um membro da equipe dele e o devorou. Ao invés de ele fugir ou fazer algo diferente, ele continuou tocando a flauta. O leão atacou a segunda vítima da equipe dele. E ele não fugiu. Então ele tocou a flauta novamente, o leão atacou e o devorou. Perto de lá tinham dois macacos e um dos macacos disse para o outro: eu sabia que isso não ia durar muito tempo. Um dia ele ia encontrar um surdo pelo caminho. Então o que o caçador se acostumou a fazer com o tempo não deu certo. Às vezes é necessário tomar uma atitude diferente. Porque se nós não tomarmos uma atitude diferente, os nossos problemas podem nos prejudicar mais ainda. Quando nós estamos com problemas, é necessário tomar uma atitude para enfrentar os problemas de outra forma. Então, uma estratégia que deu certo várias vezes pode não dar e você precisa mudar a estratégia, fazer algo novo. Existe uma pessoa na Bíblia que em uma determinada ocasião fez algo novo, Jacó. Em Gênesis 30, de 31 a 43, o texto nos mostra algumas lições. A primeira é que às vezes uma ideia inovadora pode nos ajudar. Versículos 31 a 34. E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás se me fizeres isto. Tornarei a apacentar, a guardar o rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. Isso será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante da tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras, e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por fruto. Então disse Labão: quem dera seja conforme a tua palavra. Então, nessa ocasião, Jacó, ele tinha trabalhado 7 anos para se casar com Raquel, e o sogro dele deu a irmã mais velha. Ele teve que trabalhar mais 7 anos para poder se casar com a esposa que ele queria. E agora ele estabeleceu o salário dele. Qual seria? Bom, ele tomou uma atitude, ele pediu um salário, e o salário para trabalhar para o sogro dele seriam as ovelhas e cabras malhadas e salpicadas. Então ele tomou uma atitude, ele saiu de onde ele estava e fez algo diferente, ele estabeleceu um salário para ele. E isso era tão impossível que o sogro dele falou: quem dera seja conforme a tua palavra. Então parecia que ele não ia prosperar. Bom, o texto também nos mostra que é necessário trabalhar para que a nossa estratégia dê certo. Versículos 37 a 40 diz: então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nelas havia, e pôs estas varas que tinha descascado
em frente aos rebanhos, nos canos e nos bebedouros de água, onde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e os pôs à face do rebanho para os listrados, e todo o moreno entre o rebanho de Labão, e os pôs no rebanho à parte, e não os pôs no rebanho de Labão. E sucedia-se que concebiam as ovelhas fortes, e punha Jacó as varas nos canos diante de concebessem diante das varas. Mas quando era fraco no rebanho, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes eram de Jacó. Jacó resolveu tomar uma atitude. Alguém pode me dizer, mas ele trapaceou. Não, ele não trapaceou, porque não existia garantia de que isso daria certo. Não existia nenhuma fórmula que dizia que isso daria certo. Não existia nenhuma... Era uma ideia diferente que ninguém tinha feito antes. E ele arriscou e deu certo. Então, às vezes é necessário nós arriscarmos, fazermos algo novo. Talvez você esteja passando por problemas financeiros, como era o caso dele, ele arriscou. Talvez você tenha problema emocional ou um problema de saúde. Eu não sei, mas síndrome do pânico, depressão, faça algo novo para sair dos problemas. Não se entregue aos problemas. Tente sair dos problemas, não coloque o seu foco nos problemas. Coloque o seu foco em Deus e no que Ele pode fazer por você. Tenha fé e tome uma atitude. Foi isso que ele fez. Então, às vezes é necessário nós seguirmos em frente, mesmo sem saber o que tem na frente. É o que Kierkegaard diz que é o salto de fé. É como se você estivesse no penhasco, não tivesse uma solução, você tivesse que saltar no escuro, acreditando que as mãos poderosas de Deus te segurariam. Então, quando você tem fé, você toma uma atitude, você tenta sair dos problemas, você não se entrega. Quando você crê em Deus, você crê que lá na frente Ele ainda vai te ajudar, Ele ainda vai te abençoar. Então, creia em Deus, que Ele pode te ajudar. O texto também mostra que Deus cumpre com a palavra dele. Versículo 43. E cresceu o homem de grande maneira e teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Então Deus estava cumprindo o que ele disse para Jacó em Gênesis 28, de 13 a 15. Que diz, eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque, e esta terra em que estás deitado darei à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte, e ao sul, em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Então, Jacó, quando recebeu essa promessa, ele tinha recebido a bênção, e ele não tinha absolutamente nada. Ele estava no deserto, fez uma pedra para o travesseiro, e Deus fez essa promessa a ele. Aqui no versículo 43 ele começa a cumprir a promessa que ele fez para Jacó. E cresceu o homem de grande maneira e teve muitos rebanhos e servos e camelos e jumentos. Você pode me dizer, mas Deus prometeu isso para Jacó, para mim ele não prometeu nada. Olha, a Bíblia, ela tem 3.573 promessas, então são mais de 3.000 promessas para aqueles que são fiéis a Deus, para aqueles que servem a Deus. São promessas de bênção, promessas de cura, promessas de prosperidade, promessas de proteção. Então vamos nos agarrar às promessas de Deus, nos apegar às promessas de Deus e seguir em frente em nossas caminhadas, tendo fé que Deus é o Deus que vai nos ajudar, que vai nos livrar e que vai nos guardar. Então, se algo está dando errado, tente planejar uma forma de mudar essa situação. Coloque o plano em prática e, acima de tudo, confie em Deus. Amém?